Aplauda ao Senhor, glorifica a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Estamos aí para a nossa última quinta-feira, nosso último culto de batalha. E hoje nós vamos estar encerrando o propósito que viemos caminhando por algumas semanas, sobre resolver a sua vida, sobre tudo se fazer novo. Mas hoje, amados, nós vamos resumir isso numa coisa: chegou o tempo da colheita. Diga comigo, chegou o tempo da colheita. Amém? Glória a Deus. Amados, pega a tua Bíblia, abra ela no livro de Gálatas. Gálatas 6:6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Você pode acompanhar na tela também. Quem achou diz amém? Quem não achou diz paciência. Gálatas ainda está na Bíblia. Às vezes tem uns livros que fogem, mas Gálatas ainda está na Bíblia. Às vezes tem uns livros quando a gente quer procurar não consegue achar, né? Amém, amados? 1688, Andréia. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Vamos lá? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. No tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Fecha os teus olhos. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento. Nós abrimos, Pai, o nosso coração nessa noite, para nos rendermos e para nos entregarmos nas tuas mãos, para nos rendermos ao teu senhorio e para declarar que o Senhor é Deus, para declarar que o Senhor é soberano, que o Senhor é maravilhoso, e que por isso, Pai, nós nos achegamos, nós nos rendemos e nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Por isso, Pai, vem nessa noite ministrar ao nosso coração. Vem falar, Pai, com cada vida que aqui está. Vem tocar no íntimo de cada pessoa, porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe como estamos. O Senhor sabe o que necessitamos. E o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Por isso, tens liberdade neste lugar. Que o teu Espírito Santo ministre a cada coração. Fale com cada um de nós. E eu coloco a minha vida, Senhor, humildemente nas tuas mãos. E eu te peço, usa-me e capacita. E que eu seja apenas um instrumento. Que o Senhor cresça e que eu diminua. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, nossa vida, ela é repleta de fases. Amém? Amém? Tem dias bons? Tem ou não tem?
Mas tem uns que não são tão bons assim, né? Tem uns que se a gente pudesse passar uma borrachinha e dizer assim, esse dia aqui eu não quero nem lembrar, a gente apagaria, é ou não é? Tem dias, amados, que nós nos alegramos. Tem dias que nós nos entristecemos. Mas o próprio salmista, ele disse que o choro, ele pode durar uma noite, não é uma vida inteira. Ele está dizendo, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, amados, não há tristeza que dure para sempre. Amém? Mas também não há alegria que dure para sempre. Em algum momento, amados, a luta ela pode chegar. Em algum momento, amados, a batalha ela pode vir. E que nós não sejamos conduzidos por isso. Mas que a nossa alegria, como Paulo fala aos filipenses, Paulo ele faz uma diferença quando ele escreve aos filipenses sobre alegria e felicidade. Alegria, amados, não depende do momento. Alegria, amados, não depende do que eu estou passando. Alegria depende daquilo que eu realmente creio e eu vivo no Senhor. Amém? Já a felicidade não. Se o momento é bom, eu estou feliz. Mas se o momento não é bom, eu estou desanimado. Penso em abandonar tudo. Penso em desistir. Por quê? Porque o momento não é bom, isso me causa tristeza e automaticamente isso me abala. Por isso, amados, que nós não podemos viver por momentos, buscando felicidade em coisas, porque elas são passageiras. Por isso, amados, que a nossa alegria, ela precisa estar alicerçada no Senhor. Porque quando vier o dia mau, que a Bíblia diz, a nossa alegria, ela vai permanecer, porque é o Senhor que vai nos sustentar. Não é o momento, não é a situação, mas é o Senhor que é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Mesmo que nós estejamos, como o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, diga, não temerei, porque a minha alegria está no Senhor. É isso que eu e você nós precisamos entender. A nossa alegria, ela precisa estar no Senhor. Podemos ter tempestades? Podemos. Mas depois da tempestade vem o quê? Bonança. Vem a calmaria. Vem a paz. E o interessante é que a tempestade ela não avisa, né? Ela nos pega de surpresa. Às vezes, amados, ela nos pega no pior momento. Às vezes ela nos pega no momento que nós estamos mais vulneráveis. E nós pensamos, mas justo agora é ali que ela aparece. Por isso que a Bíblia diz, amados, aquele que está de pé, cuida para não cair. Porque muitas vezes, amados, quando nós caímos, te prepara para que outra tempestade venha na sequência para tentar te fazer que você fique caído. Mas a sorte que a palavra nos diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É quando eu e você, amados, começamos a entender que o centro da nossa vida está no Senhor. É quando eu e você, amados, começamos a perceber que a nossa vida ela está alinhada, alicerçada. Talvez um dia você possa ter estado no fundo do poço, mas dependendo da tua atitude no outro, você pode estar aos pés de Jesus. Essa, amados, é as nossas fases. É quando, amados, nós olhamos e nós dizemos, eu não quero mais isso. Eu quero uma mudança. Eu não quero mais isso, eu quero viver algo novo. Eu não quero mais isso, eu quero resolver aquilo que precisa ser resolvido na minha vida. Porque às vezes, amados, se nós formos apenas empurrando, sabe o que vai acontecer? Vai passar 1 ano, vai passar 5, vai passar 10, vai passar 20, e o problema continua lá, a nossa vida não deslancha, as coisas não acontecem, porque nós não resolvemos o que nós precisamos resolver. Por isso, amados, que nós temos que aprender a resolver a nossa vida. Se tem algo que está incomodando, vai e resolve. O problema, amados, é que nós muitas vezes queremos fugir do problema. Vamos dar tempo ao tempo, como se o tempo resolvesse problema. Não,
Aí quando você volta lá, quem é que está lá te esperando? Problema. Não adiantou, passou 5 anos, mas o problema estava lá. Passou 10 anos, estava lá. Por isso, amados, que nós temos que começar a tomar atitude, se nós queremos resolver a nossa vida. Se nós queremos, amados, que realmente tudo se faça novo. Se eu e você, nós queremos começar a viver as bênçãos de Deus. Se nós queremos, amados, começar a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a primeira coisa que eu e você nós temos que fazer, amados, é mudar as nossas atitudes. Nós temos que começar a mudar, amados, aquilo que nós estamos fazendo. Não é esperar que os outros mudem para ver o que vai acontecer nos outros, não. É nós que temos que começar a mudar. E quando nós começarmos a mudar, aí nós vamos começar a ver, amados, o que vai acontecer. Porque quando nós mudamos de atitude, o resultado também muda. Por isso que eu e você não podemos desperdiçar, sabe o quê? A oportunidade que Jesus nos dá. A oportunidade, amados, de tê-lo em nossa vida. De reconhecê-lo como Senhor e como Salvador. A oportunidade, amados, de nós nos tornarmos dependentes de Cristo. Porque, amados, quando eu e você nos tornamos dependentes de Cristo, nós não passamos mais a viver por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós temos força para realizar, não. Nós começamos a viver por Cristo. É isso que nós precisamos entender. Porque enquanto, amados, que eu e você estivermos lutando na nossa força, um dia nós estamos bem, porque vencemos. Mas no outro, desanimados porque tivemos uma derrota. Mas quando nós estamos em Cristo, dia após dia, mesmo que esteja no meio da batalha, o Senhor está do lado dizendo: não te preocupa, não temas, porque eu sou contigo. Amém, igreja? É quando, amados, nós começamos a perceber isso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Gálatas, o tema principal dessa carta é a liberdade que nós temos em Cristo. Amém? Por que a liberdade que nós temos em Cristo? Porque sem Cristo nós éramos escravos. Sem Cristo nós éramos escravos do inimigo. A nossa vida, amados, estava nas suas garras. Ele pegava a nossa vida e fazia o que queria, como uma marionete. Muitas vezes, amados, nós achávamos que éramos livres, mas não éramos. Ah, mas o mundo é bom, as coisas que o mundo oferece são boas. Sim, a Bíblia diz que o caminho é largo, a porta é larga, o problema é que te conduz à perdição. As coisas que o mundo oferece, as coisas que o inimigo te oferece, ele vai te agradar aos olhos, ele vai trazer prazer à tua carne. O problema é que ele vai te levar para a condenação. Paulo está falando, amados, a respeito disso para os Gálatas. Ele está dizendo: não desperdicem a liberdade que Cristo conquistou para vocês. Porque essa liberdade, amados, que Paulo fala, foi a liberdade que Cristo conquistou na cruz. E quando eu e você nos rendemos a Cristo, nós tomamos posse daquilo que Cristo conquistou na cruz. Amém? Então, nós tomamos posse da liberdade que Cristo conquistou na cruz. A morte conseguiu parar Jesus? Conseguiu ou não? Não, nem a morte. Por isso, amados, que Jesus diz, e nós já estamos carecas de saber, que no mundo nós vamos ter aflições, mas que tenhamos bom. Nós estamos carecas de saber. O problema, amados, é que muitas vezes as aflições são nossa culpa. Quando nós não sabemos usar a liberdade que Cristo conquistou, quando nós não sabemos usar a liberdade que Cristo nos deu, e ao invés, amados, nós aprendermos a sermos dependentes de Cristo, de Deus, muitas vezes nós estamos seguindo tudo menos o que Cristo ensina. Estamos fazendo tudo menos o que a palavra nos mostra. Estamos seguindo doutrinas de homens, estamos seguindo preceitos de homens, estamos seguindo regras de homens, mas não estamos vivendo o que a palavra nos ensina.
E aí a liberdade que foi dada, ela vem como um jugo que novamente nos escraviza. E é Cristo que está falando, amados, a respeito, será que Paulo está falando, será que Cristo morreu em vão? Porque se vocês quiserem viver pela lei, então Cristo morreu em vão para vocês. Por isso que a pergunta que nós temos que nos fazer, nós vivemos realmente para Cristo ou não? Cristo está na nossa vida? Cristo é o centro de todas as coisas? Porque quando eu e você, amados, nós entendemos isso, nós começamos a viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não aquilo que eu acho, não aquilo que os outros dizem, mas eu começo a viver aquilo que Deus já preparou. E os planos de Deus, a própria palavra diz que não podem ser frustrados. E que Deus é fiel para cumprir. Só que muitas vezes eu e você não estamos buscando aquilo que Deus tem. Lembra quando eu falei no início, é tempo de colher? Amém? Pois nós vamos falar sobre isso. Porque Paulo, amados, nesse texto que nós lemos, ele vai dizer, aquele que está sendo instruído na palavra. A pergunta, amados, é o que tem conduzido, instruído, direcionado a tua vida? A palavra? É a palavra que está te instruindo, é a palavra que está te conduzindo, é a palavra que está te mostrando o que é o certo, o que é o errado, o que Deus quer de você, o que Deus quer fazer na tua vida? Porque o que Paulo agora ele está dizendo isso, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas com aquele que o instrui. Amados, nunca esqueça o que Cristo fez por você. Amados, nunca esqueça do fundo do poço que Jesus te tirou. Nunca esqueça quem você era antes de se entregar a Cristo. Porque se um dia você esquecer, se um dia eu esquecer, nós corremos o risco de voltar para lá. Eu tenho que olhar, amados, para o meu passado, para dizer, para lá eu não quero voltar. Eu tenho que olhar, amados, muitas vezes para o meu passado, para as minhas dores, para as minhas tristezas, para os meus traumas, para as minhas decepções. Você já teve também? Você tem que olhar e dizer assim, Cristo me libertou disso, e hoje eu quero viver por aquilo que Cristo tem para a minha vida. É quando, amados, nós olhamos e nós dizemos, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, e das tuas mãos eu não tiro. Eu quero viver por aquilo que a tua palavra me ensina. Eu quero desfrutar aquilo que a tua palavra me dá. Porque isso, amados, somente Cristo pode fazer. E sabe como que isso se chama? Ele diz, compartilhe com aquele que o instruiu. Compartilhe com Cristo. Mas compartilhe com as pessoas que estão perto de você. Compartilhe com a pessoa que ora com você. Compartilhe com a pessoa que te ganhou para Jesus. Compartilhe com a igreja o que Deus está fazendo na tua vida. Testemunha daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida, sabe para quê? Para que outros, através da tua vida, sejam alcançados. Porque nós temos que entender, amados, que todos nós, alguém nos alcançou, amém? Ou teve alguém aqui que foi visitado por um anjo? Não. Então alguém chegou e falou para você de Jesus, não foi? O interessante, amados, que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele nos fala a respeito disso. Coloca para nós lá Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ele diz assim, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus.
Lembra, amados, do dia que alguém chegou para você e disse assim: eu quero te levar na igreja. Lembra do dia, amados, que você botou o pé na igreja pela primeira vez e Deus falou ao teu coração. Lembra do dia que a tua vida foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Aquele vazio, aquela tristeza, as mágoas, os problemas, o desânimo, tudo que fazia parte da tua vida, e o Senhor, Ele chegou, tocou e começou a arrancar tudo aquilo. Muitas vezes, amados, você não precisa ser um pregador da palavra, mas se você abrir a tua boca e começar a falar do que Jesus tem feito na tua vida, é o suficiente para que outras vidas sejam alcançadas. É o suficiente, amados, para que através da tua vida, outras vidas sejam transformadas. Por isso, amados, que nós temos que aprender o que ele disse, compartilhar, isso se chama gratidão. Nunca esquecer, amados, o que Jesus fez por mim e por você. Nunca esquecer, amados, que eu e você, nós éramos fracos, falhos e pecadores, mas Jesus Cristo nos amou, foi por uma cruz, se entregou para nos dar vida, e vida em abundância. É quando, amados, eu e você trazemos isso na nossa memória para saber: eu preciso de Jesus todos os dias. Eu preciso de Cristo na minha vida, eu preciso que Ele esteja. Eu preciso sim ser instruído por essa palavra. Eu preciso sim viver por essa palavra. Sabe por quê, amados? Porque se nós vivemos por palavras de homens, isso não causa nada em nós. Isso não muda a nossa vida. Isso não nos trata, isso não nos consola, isso não nos conforta. Mas, amados, quando nós vivemos pela palavra de Deus, isso vai no fundo do nosso coração. Arranca aquilo que precisa ser arrancado e nos traz paz. O Senhor começa a tratar o nosso coração, o Senhor começa a tratar a nossa vida. E é isso que eu e você nós precisamos. Precisamos deixar, amados, a palavra de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus tocar na nossa vida, nos restaurar, nos mudar, nos levar para aquilo que o Senhor tem. Presta atenção, voltando lá para Gálatas, presta atenção no que ele vai dizer no versículo 7, coloca para nós na tela. Olha o que ele vai colocar: não se enganem. Presta atenção, ele está dizendo: não se engane, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Presta atenção nisso, amados. Muitas vezes as pessoas estão zombando de Deus, muitas vezes as pessoas estão zombando da palavra de Deus, e depois, quando as coisas estão acontecendo tudo errado, apenas estão colhendo o que plantaram. Não é porque Deus é mau ou quer castigar, não, mas é que a pessoa colhe o que ela planta. Por isso que ele diz, ele chama a atenção, e ele tem que nos chamar a atenção. Nós temos que ser chamados a atenção, amados. O que eu e você hoje estamos plantando, o que eu e você hoje estamos semeando, quais são as sementes que nós estamos jogando, quais são as sementes, amados, que nós estamos lançando para o futuro, porque essas sementes, amados, um dia elas vão produzir, e o dia que elas produzir, vem a colheita. E muitas vezes nós vamos dizer assim: mas eu não quero colher isso aqui. Mas você plantou, agora colhe. Por isso que ele diz: não se enganem. Olha o versículo 8. Quem semeia para a sua própria carne, e aqui, amados, está a diferença. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E aí vamos ter que fazer uma separação, amados, aqui. Nós precisamos entender isso. Quando ele diz: o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. E aí, amados, esse mesmo Paulo, escrevendo para estes mesmos Gálatas, num capítulo anterior, ele fala a respeito das obras da carne. Coloca para nós lá, Gálatas 5:19. As obras da carne são conhecidas e são
imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgia, coisas semelhantes a essas declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino. Quem semeia na carne colhe corrupção. Quem semeia na carne colhe condenação. Paulo estava dizendo, não se enganem. Não se enganem. Porque aquilo que você plantar na carne, você vai colher. Só que as obras da carne são essas. Amados, muitas vezes, nós perdemos a oportunidade de estar na presença de Deus para fazer aquilo que não deveríamos fazer. Perdemos a oportunidade de ler a Bíblia para olhar aquilo que não nos santifica. E aí nós estamos dando a brecha, nós estamos abrindo as portas para o inimigo entrar. Por isso que ele fala a respeito da carne. Mas ele vai falar do que semeia no Espírito. E o que acontece com quem semeia no Espírito? Diga comigo, colhe vida eterna. Coloca lá Gálatas 5 de novo, mas agora coloca o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Aí a pergunta é, amados, carne ou espírito? Carne ou espírito? Conforme nós plantarmos, seja na carne ou no espírito, a colheita vai vir. O problema da colheita da carne é que é condenação. Vai nos trazer dores, vai nos trazer sofrimentos. Uma pergunta básica, quem é que já cometeu uma atitude errada aqui? Depois, quando veio a recompensa, foi boa? Não. Não tem, amados, como eu e você tomarmos uma atitude errada e esperarmos que a coisa dê certo. Não vai. Se nós fizermos errado, vai dar errado. Nós temos que abrir, amados, por isso que eu volto a dizer, Paulo disse, não se engane. Se nós queremos, amados, que a nossa vida mude, se nós queremos resolver a nossa vida, amados, nós precisamos começar a fazer aquilo que Deus pede. Nós precisamos começar a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então nós vamos começar a entender por que as coisas estão dando certo para uns, por que as coisas não estão dando certo para outros. Muitas vezes, amados, o problema está na semente. Qual a semente que eu estou lançando? A da carne ou a do Espírito? Por isso, que quando nós voltamos lá para o livro de Gálatas 6, no versículo 9, olha o que ele vai dizer. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Presta atenção, amados, em 3 detalhes. Primeiro ele diz assim, não nos cansemos de fazer. Quantas pessoas você já ajudou que depois te traíram? Quantas pessoas você já estendeu a mão no pior momento da vida delas? Você ajudou, você reergueu, você ajudou a levantar. E quando estava de em pé, foi o primeiro que te deu um pesão. Já aconteceu com alguém, hein? Interessante, amados, é que muitas vezes as pessoas estão conosco quando elas estão no fundo do poço. Mas quando a vida é resolvida, quando o casamento é restaurado, quando a família é restaurada, quando tudo está dando certo, tchau. Aí a igreja não serve mais, aí o pastor não serve mais, aí agora eu já não me sinto mais bem. Engraçado que quando estava com problema fazia bem, mas agora quando está tudo bem não faz mal. Quando a tua amizade era boa quando a pessoa estava precisando, mas agora quando não precisa a tua amizade não serve mais. Isso aí machuca ou não machuca? Quando pessoas te ferem, quando pessoas te traem, quando pessoas te viram as costas, machuca ou não machuca? Mas Paulo nos diz, não nos cansemos de fazer o bem.
Se tem uma coisa, amados, que eu aprendi foi isso. Quantas pessoas ajudamos? Quantas pessoas estendemos a mão? Quantas famílias chegaram na igreja destruídas, casamentos destruídos, em divórcio, e Deus nos usou, a mim, pastora, a igreja, restaurou, abençoou, e quando estava tudo bom, pastor, a igreja não me serve mais. E a gente se entristece, amados. Mas quando eu orava, quando Deus me trouxe essa palavra, Deus me trouxe a essa parte, não nos cansemos de fazer bem. Amados, não viva pelo momento que alguém te traiu. Não viva pelo momento que alguém te virou as costas. Não viva pelo momento que alguém rejeitou a tua amizade. Viva por aquilo que Deus tem para você. Não mude quem você é pela falta de caráter das pessoas. Não mude quem você é pela ingratidão dos outros. Seja aquilo que Deus quer que você seja. E eu me lembro, amados, que quando nós fomos abrir a segunda igreja em Canguçu, Deus me deu uma frase, que é o tema da igreja, e que hoje nós trazemos, juntamos e continuamos trabalhando. É o lema que nós trabalhamos: pregar o evangelho, e nós temos feito isso. Muitas vezes, amados, o pregar o evangelho não tem agradado a muitos, mas tem transformado muitas vidas. Porque a nossa preocupação não é agradar homens, é agradar a Deus. A palavra, amados, a segunda coisa que esse tema que Deus nos deu: restaurar famílias. E muitas famílias já foram restauradas. E a terceira, amados, salvar vidas. Muitas vidas já foram salvas. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Então não nos cansamos de fazer o bem. Se tem um ou outro que vira as costas, segue fazendo. Você pode ter pessoas que te viraram as costas, você pode ter pessoas que te traíram, mas segue em frente. Não desanima. Amém? Aí ele vai dizer na sequência, ó, porque no tempo certo faremos a colheita. Quando você planta coisas boas, amados, você vai colher. Quando você ajuda sem pensar na recompensa, no tempo certo Deus vai prover aquilo que você está precisando. A nossa recompensa, amados, a nossa colheita não é terrena. Vou falar de novo, a nossa colheita não é terrena. Porque se você faz alguma coisa esperando aqui, você esqueceu que o melhor ainda está por vir. A nossa maior colheita, amados, vai ser quando os portões do céu se abrirem. O Senhor vai estar de braços abertos e dizer assim: vem. Vem que eu estou te esperando, tem um lugarzinho aqui preparado para ti, meu filho amado, minha filha amada. Agora a eternidade é nós juntos. Não desista. Por isso que ele chega no final e ele diz assim, ó: se não desanimarmos. Quantas pessoas já desanimaram? Quantas pessoas já se entristeceram? Quantas pessoas, amados, se magoaram ao ponto de abandonar a fé? Por causa de um ou de outro. Eu não convido mais ninguém para vir para a igreja, pastor, porque eu convidei e ainda fizeram chacota da minha cara. Segue convidando. As pessoas riem, as pessoas debocham. Siga fazendo. Não desanima. Não desanima porque você está passando por uma luta. Não desanima porque você está enfrentando uma batalha. Não desanima porque parece que as coisas estão dando tudo errado ao teu redor. Não desanima, sabe por quê? Porque às vezes é Deus mexendo as estruturas para fazer coisa grande. Quem é que já fez aumento de casa, hein? Quem é que já fez puxadinho? Vocês estão construindo pouco. Quando a gente quer aumentar, o que a gente precisa fazer muitas vezes? Precisa quebrar as paredes. Precisa aumentar alicerce. Tu precisa reforçar, tu precisa botar uma viga. E aí muitas vezes a bagunça é grande. Muitas vezes o que Deus está querendo fazer na nossa vida é isso. Deus muitas vezes está causando uma grande bagunça, sabe para quê? Para nos levar para um outro nível. Então não desanima no meio da bagunça. Não desanima no meio da luta, não desanima no meio das provações. Mas ninguém está me vendo. Deus está contigo. Ninguém está enxergando o que eu estou fazendo. Deus está contigo. E na hora certa Ele vai te dar a vitória. Não desanima.
Não desanima. Amém? Diga comigo, não vou desanimar. Mateus capítulo 7, versículo 12 diz o seguinte, ó. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Você quer ser abençoado? Abençoa. Você quer ser amado? Ame. Você quer ser perdoado? Perdoe. Amados, é quando nós lançamos que Deus traz a colheita. Eu volto a dizer, amados, a nossa colheita, ela não é terrena. Não faça nada. Eu sempre, amados, quando eu me reúno com a liderança da igreja, eu sempre digo, nunca faça nada na igreja para me agradar. Faça para agradar ao Senhor. Se a tua ideia é só agradar o pastor, você está colocando o pastor em primeiro lugar. É um conjunto. Agrade a Deus, agrade ao pastor, está tudo bem. Isso, amados, é quando eu penso além. Eu não penso só no terreno. Ah, mas eu vou fazer isso porque o pastor está vendo. Você pode fazer qualquer coisa que o pastor não está vendo, mas Deus está. E a tua maior recompensa não vai ser minha. Muitas vezes, mesmo eu estando vendo o que você vai estar fazendo, eu não vou te recompensar. Porque aquilo que você faz na obra, a tua recompensa tem que vir. Eu não vou roubar o lugar de Deus, amados. A tua recompensa tem que vir do Senhor. Deixa Deus te abençoar. Amém? Versículo 10, amados. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Porque tem momentos, amados, que não temos oportunidade. Ou talvez possa ter momentos que nós não vamos mais ter oportunidade. Porque tem pessoas que vão cruzar na tua vida e que estão com as suas vidas destruídas. E aquele momento é a oportunidade que Deus te deu para falar de Jesus para aquela vida. Mas se você deixar passar a oportunidade, talvez aquela oportunidade nunca mais volte. Talvez você não vai entender. Eu me lembro de uma pessoa que testemunhava dessa igreja. Quem lembra da pastora Ivete Blas? Lembra quando ela estava com câncer? Pelotas. E um dia eu e a pastora nós fomos visitar ela na casa dela. E ela disse assim, pastor, hoje eu estou entendendo por que eu estou com esse câncer. Eu era pastor auxiliar na igreja, mas eu nunca preguei tanto como eu tenho pregado enquanto que eu faço as minhas quimios. Eu tenho falado para as pessoas que mesmo eu estando ali naquela máquina, mesmo fazendo uma quimioterapia, mas a minha força está no Senhor. Ela falava, ela testemunhava para nós, amados, questão de um mês e pouco ela faleceu. Mas pensa numa alegria que ela dizia que ela ia para as quimio. Vocês conheceram ela, né? Sabe por quê, amados? Porque ela entendeu, há um propósito de Deus em tudo. E muitas vezes eu e você não estamos entendendo o que Deus está fazendo na nossa vida. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando, por que essa luta? Por que essa batalha? Por que essa situação? E Deus está dizendo, é porque eu estou te preparando para algo maior. É porque eu quero te usar em algo maior. Ah, mas está difícil, eu não queria passar por essa luta. Então talvez você nunca vai viver o que Deus tem para a tua vida. Eu me lembro, amados, de um outro testemunho de uma irmã da igreja que depois de passar pelo câncer, ela me disse assim, pastor, eu estava na igreja há 6 anos, mas depois do câncer eu me converti. Eu estava na igreja, eu era batizada, eu só não era convertida. Eu ainda não tinha me entregado verdadeiramente para Jesus. Porque muitas vezes, amados, as pessoas vêm à igreja, mas o seu coração não se abre para Jesus. E a nossa vida, amados, ela só é transformada quando verdadeiramente o nosso coração se abre para Jesus e Ele entra. É isso que eu e você nós precisamos entender. Por isso que Paulo ele diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem para todos,
mas principalmente aos da família. Quem é a família da fé, igreja? Quem é a família da fé? Diga, é a igreja aonde eu congrego. Porque essa é a tua família da fé. Talvez, amados, nos momentos de luta, teus familiares, aqueles de sangue, vão te virar as costas. Não é assim? E aí você vai ver irmãos da igreja chegando lá dizendo assim: eu estou orando por ti, estou jejuando por ti, estou fazendo campanha de oração por ti. Enquanto que família muitas vezes abandona, família da fé se levanta para te ajudar. É isso, amados, que eu e você nós precisamos entender. Um dia chegaram para Jesus Cristo e disseram para Ele: Senhor, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora, querendo falar com o Senhor. O que Jesus disse? Olhou ao redor e disse assim: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não adianta ter laço de sangue, mas se não tem laço celestial. Porque muitas vezes, amados, os nossos maiores adversários para a nossa fé são os da nossa própria casa. Alguém já passou por isso? Pessoas que vêm e dizem assim: o que tu está fazendo na igreja? Agora foi para a igreja para dar dinheiro para o pastor. Não é a primeira coisa que diz? Agora. Muitas vezes, amados, os nossos maiores adversários, Jesus Cristo disse: os teus maiores adversários serão os da tua própria casa. Por isso aprenda a valorizar a tua família da fé, aquele que ora por você, aquele que jejua, aquele que intercede por você. Amados, lembre-se de uma coisa para nós finalizarmos. Você quer mudança? Você quer transformação? Você quer uma vida nova? Então muda de atitude. Se você já mudou de atitude, então siga só plantando. Siga só plantando. Por quê, pastor? Porque a colheita vai começar a chegar. E se você já está plantando, te prepara, porque você já está colhendo. E se você ainda não está colhendo, te prepara para começar a colher. É tempo de colheita, amados. É tempo de começar a colher as bênçãos de Deus. É tempo, amados, de começar a olhar e começar a abrir a tua boca e começar a profetizar. 2024 vai ser um ano que eu vou plantar, mas eu já vou começar a colher. É começar a olhar e determinar: em nome de Jesus Cristo, 2024, as bênçãos do Senhor já vão começar a acontecer na minha vida. Vai passar o tempo da luta e vai vir o tempo da bonança. Vai passar o tempo do choro, vai vir o tempo da alegria. É quando, amados, eu e você, nós começamos a tomar posse daquilo que a palavra nos ensina. E nós começamos a viver. Ninguém, amados, planta uma vida inteira sem colher. Nós vamos plantando. E também nós vamos colhendo. Só lembre: não plantem na carne, porque da carne colherão. Plantem no Espírito, porque isso traz vida eterna. Te coloca em pé. Fecha os teus olhos. Coloque a tua vida diante do Senhor. E apenas, amados, uma reflexão. O que você está plantando? Como você está plantando? Você está plantando na carne ou está plantando no Espírito? Como que você está? Pastor, hoje eu estou na luta. Pastor, hoje eu estou enfrentando batalha. Então começa a plantar a fé. Começa a plantar a tua confiança no Senhor. Começa a plantar a tua vida em Deus. Começa a plantar a tua vida em Jesus Cristo. Começa a te render a Ele, porque quando você plantar nele, quando você plantar nas coisas celestiais, as coisas celestiais vão começar a vir sobre a tua vida. Você hoje pode estar na luta, mas o Senhor já está preparando a tua vitória. Você hoje pode estar na batalha, mas se você hoje plantar, através da tua fé, te prepara para você começar a colher aquilo que só Jesus pode dar para você.
a tua colheita, amados, vai ser mais sobrenatural. Te prepara para colher além das tuas expectativas, porque a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. É quando você faz, amados, para o Senhor. Te coloca em oração, amados. Pai, estamos diante do Senhor, abrimos o nosso coração e nos rendemos a Ti. Nos rendemos à Tua presença, Pai, neste momento, para declararmos, Pai, que nós queremos mudar de atitude. Nós queremos, Pai, mortificarmos a nossa carne, porque queremos, Pai, plantar, Senhor, somente através do nosso Espírito, porque esse nos dá a vida eterna, esse nos conduz à Tua presença, esse nos tira do vale da sombra e da morte, e nos leva para a vitória. O Senhor sonda, o Senhor conhece o coração de cada um que aqui está. O Senhor sabe da luta, o Senhor sabe da batalha, o Senhor sabe da dor que está escondida lá no fundo do coração. E eu te peço, Senhor, começa a tocar nessa vida, começa a ministrar, Pai, neste coração, começa a restaurar a fé dessa pessoa, começa a despertar, Senhor, a fé nessa pessoa, para que ela comece a plantar através do Espírito, para que ela comece a colher aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Que haja, Pai, abundância de colheita, de bênçãos, de cura, de libertação, de transformação, de milagre. Que o Senhor comece, Pai, a operar grandes milagres sobre a Tua igreja. Que o Senhor comece a operar grandes milagres, Pai, sobre o Teu povo. E que eles possam viver, que todos possamos viver o sobrenatural nas nossas vidas. E que o Senhor venha, Senhor, manifestar o Teu reino e a Tua glória. Nós declaramos, Pai, que venha o Teu reino sobre as nossas vidas e manifeste, Pai, a Tua vontade, as Tuas bênçãos e a Tua glória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você.